Fala aí, gente! Ao vivaço, pode tudo e mais um pouco. Como é que vocês estão? Agora ao vivo mesmo, né, Flapper Melo? 9h38, sim ou não? Sim, meu relógio É tá com falso. a hora errada. Eu uso, você tem daqueles relógios que nem marca a hora. Você sabe que eu comprei uma réplica muito ferrada, Breitling. Tá na cara que não é original e ele nunca tá com a hora certa porque tem que dar corda. Então, É verdade. vou assumir uma parada aqui logo. Às vezes dá mais trabalho da corda do que ver as horas. Ave, mas Exatamente. não, e não funciona. Sabe que eu comprei a réplica mesmo? Eu falei pro cara, não tá funcionando. Aí ele falou, cara, tem que dar corda. E como você não usa muito, tem um processo aí. Eu nunca mais usei o relógio, fico puto. Porque eu tô usando, pergunto que horas são, olho no relógio, no do celular. Que vergonha. Muito bem, já começamos muito bem o nosso episódio aqui, nosso Pode Tudo e Mais Um Pouco. Eu sou o Felipe Fonseca, tô aqui acompanhado do meu parceiro de longa data, e esse é bom, ele me faz uma diferença, né? A Dayana tá aqui, minha esposa, ela sabe. Tudo bem, Flapper Melo? Tudo bem, Felipe Fonseca? Tudo ótimo. Boa noite para todo mundo que tá acompanhando a gente. E hoje nós temos um convidado. Você é louco, moleque. É o seguinte, já mostrou ele? Já revelou? Eu não consegui ver o retorno? Já, né? Revelou, não Bom, tem problema. e outra, já tá no banner, né? A gente fica nessa, não revela ainda não. Tá lá, Tá no- Lobian. Vamos fazer né? um quadro de mistério, né? Exatamente. Lobian. Bom, primeiro, obrigado por estar aqui, né? O Eu Flapper que Melo vai te agradeço. apresentar. A gente tá tão Boa, feliz, obrigado, cara, obrigado. porque é um convidado de peso mesmo. A gente tem esse projeto que a gente começou na pandemia, aí fizemos virar live. E sempre você é citado como a nossa autoridade no assunto, sabe? Tipo, o Lobianco falou e a parada acontece. Lô Bianco disse, Lô Bianco Né? falou. Minha orelha tá sempre vermelha. Pois né? é. Você viu só? É bem ou mal, fica vermelho. É bem ou mal. Eu vou apresentar aqui o Lô Bianco pra galera. Todo mundo conhece o Lô Bianco, mas ó, tem muita coisa que eu não sabia. Eu descobri e achei bem legal. Aí você me corrija, por favor, se tiver alguma coisa incorreta, Lô Bianco. Mas antes de você ser jornalista, você jogou tênis. Joguei. Até os Joguei 18 anos de até os idade. 18 anos, dos 5 aos 18. E ficou entre os melhores do Brasil. Joguei bem, cara. É mesmo? Porque quem me olha assim hoje fala assim, não acredito. Mas eu joguei bem. Eu comecei a jogar com 5 anos e eu morava em Friburgo, Nova Friburgo, que é uma cidade serrana do interior do Rio, Sim, né? sim. É serra. E aí cedo eu fui pro Rio, com uns 13 anos eu já fui pro Rio. E aí eu comecei a treinar com Carlos Alberto Kirmair, que é um nome, né? Sim. Enfim, é um cara, uma referência ali no tênis. E aí comecei a jogar, comecei a competir, comecei a gostar. Aí fui primeiro do Rio, fiquei entre os 5 do Brasil no juvenil, joguei bastante. E é difícil, E aí com né? 18 anos eu era patrocinado pelo Vasco. E quando eu estourei do juvenil pro profissional, é aquele período mais complicado, né? Que Sim. ou você profissionaliza ou você vai fazer outra coisa. E eu lembro, assim, foi muito traumatizante pra mim, porque eu lembro que era dezembro e a gente já tinha um calendário de torneios profissionais pra jogar, né? Sim. Ao longo do ano. E aí, quando foi mais ou menos véspera, assim, do Natal, a gente já com as passagens, tudo comprado pra já ficar quase 6 meses rodando, estourou aquela fraude, Jornal Nacional, aquela coisa toda. E aí cortaram o patrocínio do Vasco para todos os atletas. Caramba. Foi naquela época que saiu Marcelo Tâmega, Dória Bri, porque teve uma época que o Vasco patrocinou tudo, né? Todo mundo. E aí quando veio esse O Vasco corte, já foi grande já algum foi dia, grande, né? Olha, coitado. foi muito Os grande. caras vão matar nós. E eu flamenguista, Vamos sair do patrocinado ar. pelo Vasco, né? Ó. Você é flamenguista. Eu sou flamenguista, Flamenguista. sou flamenguista. Boa. Grande parte. Ainda não tive coragem de botar a blusa do Flamengo aqui em São Paulo. Eu ainda tô estudando os bairros, ainda tô vendo Não, onde eu mas posso aqui pisar de boa. eu acho que não dá nada. Eu acho que os paulistas... Você sabe que, assim, eu sou São Paulino, né? E eu não ligo muito pelo negócio de time, mas eu acho que os de São Paulo pega muito. Mas, assim, você sai com a do Flamengo, é quase que outro país, sabe? Uma parada assim. Ah, ele tá sim. com a da Holanda. Não dá nada. Tá. É tipo isso. É, É. camisa, O pô, problema é aqui, a laranja a concorrência mecânica. aqui. A concorrência aqui é pesada. E aí foi cortar o patrocínio e naquela época eu falei, caramba, o que eu vou fazer agora? Aí me arrependo, porque na época eu tive muito convite para jogar em universidades americanas.
com 100% de bolsa para Peraí, defender a tênis? faculdade. Tênis, olha que louco. E aí eu fiquei numa noia assim, se não for para ser profissional, se for para jogar liga estudantil, defender faculdade, eu prefiro fazer uma faculdade aqui, ficar aqui e fazer tudo que eu não fiz na minha infância e adolescência. Quero fazer churrasco, quero namorar, quero curtir, quero sair com os amigos, porque eu sempre tive uma vida disciplinada, esporte, de né? alimentação, Tudo, bebida. Você sabe que eu tentei jogar futebol, nem refrigerante eu tomava, velho. Não é? A Uma gente parada era meio. muito, toda muito, regradinha. sim. E o tênis, eu acho. A tua família, porque isso daí não é tão acessível, né, cara? Uma raquete já é cara, Sim. mesmo que seja seminova. Sim, uma aula é um de tênis esporte não é caro. barato, esporte caro, né? É um esporte caro. E eu fui fazer agora depois de velho, e, cara, é muito difícil. É difícil pra caramba. Coordenação. As pessoas olham ali, mas na hora que você Cara, pega a raquete e joga a bolinha... Meu, backhand, Fala pra mim, você manja ou não? Cara, eu não jogo, nunca joguei, mas já assisti várias vezes já. Ping-pong de leve. É Tipo um é um ping-pong chique, né? Só que, cara, o tal do forehand é pro lado que você bate, né? O backhand é o lado ruim. contrário. Mas, cara, que bandido que ele é, porque ele vem lá de trás, Não, tem e é todo toda o uma movimento. coisa, né? Todo Vira de movimento lado, de trás. agacha, a perna reversa na frente. E aí a bola vai longe. Batida na altura da cintura. É matemática. Não, pura e aí matemática. teve um dia que a gente tava fazendo uma brincadeira lá, e eu fui na rede, cortei, jogando, só ficar trocando bola, e era dupla. Cara, eu quase quebrei os dentes. Cheguei em casa, fiquei com a boca toda ferrada, assim, porque eu bati a raquete, rindo, E ela voltou. Não, o cara quebrar os dentes jogando tênis é o comum, mas não quebrou. Mas eu já por vi pouco. muito Interessante, isso, né? já. Jogar a raquete no chão e ela voltar e quebrar os dentes da pessoa. Mas ela volta, de boa. Volta. Caraca. Além disso, além de jogar tênis, só pra saber, ele fez graduação em jornalismo, pós-graduação em ciência e linguagem audiovisual no Rio de Janeiro. Atuou como repórter na Editora Abril, trabalhou no jornal O Dia, O Globo, no Sistema Globo de Rádio e na Record, como produtor executivo. Desde 2018 é colunista do A Tarde é Sua, na Rede TV, além de exercer a mesma função no Chupim, na Metropolitana FM, e no portal IG. Já ganhou... Não, essa doeu, né? Já ganhou 17 prêmios. Como jornalista, como colunista. Chupa tênis. Pois é. E é pra piorar a situação do nosso nível cultural. Ele já escreveu 11 livros. Esse é chupa tênis. Eu não tinha nem diário quando eu era Chupa. pequeno, ele já escreveu 11 Academia livros. Brasileira de Ler chupa. Exatamente. Total. Caramba, os caras já Nossa. apela. Eu vou querer O cara aqui sai mais cheio vezes de... que Não, você o cara tá sai jogando cheio de minha bola. inimigo. Falou mal do Vasco, mandou tudo. Tudo bem. São 11 livros publicados, entre eles Crônicas, que é muito legal. E também fez aquele livro que eu comentei com você agora há pouco, Fê. Papo de Pai e Filha. Legal. Em homenagem à filha dele, a Valentina. Aliás, para começar a nosso... Quer dizer, começar não, para dar continuidade. O que é melhor? Ser tenista, jornalista ou pai? É melhor ser pai. É melhor tá ser vendo? pai. É melhor ser pai. É melhor ser pai, com certeza. Com certeza. E o livro que você fez para sua filha, que você estava comentando com a gente aqui em off, você então... São Pegou diálogos. Diálogos. Eu comecei a gravar logo quando ela começou a falar. E aí, em pouquíssimo tempo, ela já estava formando frase. E quando eu dei conta, a gente já estava conversando. E ela dando umas tiradas que eu falei assim, nossa, eu vou continuar gravando isso para ela escutar isso um dia. Sim. E aí, quando ela fez 6 anos, o meu HD ficou muito cheio de áudio. Eu falei, cara, tá lotado isso aqui. Eu vou ter que fazer alguma coisa com isso. Sim. E aí eu falei, poxa, eu vou fazer um livro, desde, né, dos meus primeiros diálogos com ela até os 6 anos. E aí agora eu já tô juntando um material para fazer depois um segundo livro dos 6 aos 12. Ela tá com 10 agora, 10 eu já agora. tenho 4 anos ali juntando diálogos com ela. Você grava, Eu depois gravo, você depois eu vou transcreve. transcrevendo. Caramba, gente. Trabalhoso, né? Aí depois Muito. eu penso em fazer um dos 12 aos 18, que vai ser mais complexo, aí depois é com ela, né, com a vida. Ela escreve. Aí ela, né? depois ela Papo começa de pai. a fazer. Ela faz o papo de pai. É. Mas é bem interessante assim, tem páginas que vai numa frase e outras que são diálogos assim de 5 páginas, sabe? Mas é porque assim, eu fui criado, meus pais tinham muito aqueles álbuns de fotografia, Uhum. que você passava aquelas páginas com aqueles plásticos, com aquelas capas de cavalo correndo, sabe? Aquelas Lembro. coisas bem cafona. E eu fiquei pensando assim, nossa, Coisa de hoje em vó, dia né? a gente tem Instagram, né? Só que eu Tem. não sei se a Valentina, quando tiver mais velha, se a timeline vai dar vazão, né? Como é que vai ser isso? Que lembrança? Aí eu pensei, eu acho que botar tudo isso num livro vai ser uma lembrança legal pra ela.
Pra Entendi. ela, talvez ela melhor do que foto, né? É. Foto a gente já tá tão fotográfico. Admiro. Você sabe que uma vez o Júnior Lima, né, do Sandy Júnior lá, ele comentou que eles fizeram um e-mail pro filho deles, Otto, né, o nome do filho, né? Otto. Otto? O primeiro Otto, isso mesmo. Tem 2 já? Ela tava grávida. Tava É grávida. mesmo? Tava grávida, Que é. isso, hein? Vocês sabem tudo, fofoqueiros, né? Fofoqueiros. Com coisa que ele não é. Ele fez um e-mail e ele falou que mandava cartas para o filho. Filho, hoje você teve uma atitude tão legal e tal. E no e-mail, cara. Que legal. E isso é muito legal. Eu Isso é achei muito legal. interessante pra mostrar pro seu filho no futuro, ele olhar essas cartas que você fazia, como você pensava, o que você sentiu Sim, dele, a né? sua personalidade, aí, o que você Naquele imprimia momento, naquele ano, naquela idade, né? Pois é, o que te tocou, Sim, né? Porque sim. a paternidade é muito louco, porque a gente tava falando aqui, eu vou ter mais uma filha agora, né? Tenho meu filho, e você falando, pô, a minha tá com 12, né? E 11? 10. 10, Vai fazer desculpa aí, 11 consegui esse errar ano 2 ainda. vezes. E aí ela tá crescendo, tá em outra fase, Sim, né? Então são sim. outros momentos, assuntos, né? cara, Outros e é assuntos. traumatizante, porque esses dias eu fui sair com ela, aí tinha aquele pula-pula, né, com aquelas bolinhas, assim, que ela sempre gostou, e eu falei, vai, filha, lá no pula-pula. Ela, ai, pai, não, vambora. Tipo Aí assim, eu, oi? filha, É. aí eu Você tô sempre tendo vários gostou. choques, assim, com ela agora, sabe? Esses dias a gente tava em frente à padaria, ela tava olhando uma menina, assim, aí eu olhei de longe, a menina era, tipo assim, devia ter lá seus 15 anos, aparelho fixo, mastigando um chicletinho e um cabelo meio rosa. Tá. E a Valentina tava hipnotizada, Tava pirada, hipnotizada. falando, é isso Aí ela que me eu quero chamou e falou ser. assim, pai, quantos anos ela tem? Aí eu, filha, eu acho que ela deve ter uns 15, por quê? E ela é legal, né? Aí eu falei assim, filha, a gente não sabe se ela é legal, mas pode ser legal. Tem um pode estilo, ser moleque. legal. É o estilo que ela gostou, Mas então. é legal. Aí ela perguntou assim pra mim, pai, eu tenho que dormir e acordar quantas vezes pra eu ficar igual a ela? Olha, Eu falei, Ah. filha, eu espero que Legal. muitas, 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 muitas. Mas eu tô tendo agora esses choques com ela, sabe? Dia das Crianças, eu liguei daqui, já tava aqui em São Paulo, filho, papai tá te ligando, te dá aí, parabéns pelo seu dia. Eu não sei porque você tá me ligando, pai. Aí eu falei, filha, Dia das Crianças, eu sou pré-adolescente. É verdade. E aí eu entendi que, assim, 10 anos de hoje é a gente com... Né? Foi a gente com 13, 12 lá Exatamente. atrás, né? Com 10 anos eu brincava de pipa Pois ainda. é, e carrinho aí de foi rolimã. engraçado que e ela é muito esperta. Eu ainda falei, que bom, filho, então não preciso te mandar seu presente, Dia das E Crianças. ela? Ela falou assim, aí, pai, cabe você ou não manter acesa a criança que existe em mim, dentro de Mentira, você. 10 anos? Assim, eu desliguei. Eu falei, olha, boa noite. Safada, Desliguei, rapaz. Já desliga ali cortei safada, rapaz. logo, cortei logo. Poética. É, Poética. mas eu tô tendo vários Você traumas. é grande por assim, umas paradas, né? Eu acho que se fosse menino, pra mim seria mais fácil, né? Pelo fato de ser menina, É. antes o que a gente fazia de se jogar no chão, subir em árvore, brincar de monstro, vai atrás, agora ela já tá mais aquela coisa, fazer miçanguinha, maquiagem, já tá indo pra uma outra coisa, outra né? E pegada. celular, tablet, assim, já é uma outra geração, né? Muito. Mas a E é gente não perigoso nasce sabendo também, né? ser pai, né? Eu acho que é o maior curso de liderança do mundo Nossa. é a paternidade. Cara, eu tava falando também esses dias com outros amigos aí, família, eu acho que é o dia a dia aprendendo, né? Às vezes eu dou umas palmadas nele lá, minha esposa fala, meu, você é... Outro dia eu bati nele porque ele mentiu pra mim, falou, eu coloquei ele pra dormir, papai, fiz xixi, aí ele fez xixi. Aí troquei, aí daqui a pouco ele, quero TT, aí eu saí e fui fazer TT. Daqui a pouco voltei, papai, quero fazer cocô, safado, ele já faz no vaso, mas tava de fralda, é. Tava vendo seu limite. Limite. Aí eu catei, tirei, parei em frente ao vaso assim, falei, é cocô mesmo? Aqui já, né, é cocô mesmo? Se não for, vai tomar um tapa na bunda. É cocô. Na hora que eu tirei a fralda, não quero fazer cocô não. Ah, meu. Aí eu prometi, tem que cumprir. Dei-lhe um tapa na busanfa. Aí, sem noção, a outra aqui, indignada. Minha esposa tá aqui nos bastidores, a Dadá, indignada já. Aí ele já, você é chato, pirralho, você é chato, papai é Pirraça chato. mesmo, Aí ela pirraça. entrou, você é chato, eu não sou mais seu amigo. Ela o papai é chato, meteu o apoio. Tirou a autoridade. Tirou a autoridade, eu louco pra problema. falar, todo mundo, entendeu? Entendeu? Me tirando, vai, ou cago ou não cago? Os caras já sem noção, né? Cago ou não cago? Aí saí do quarto super triste até comigo mesmo. Falei, a mano, gente eu bati fica, no moleque porque ele não queria. Ele queria mimo, né? Queria dengo, Sim, né? Cara? atenção, né? Que chama Mas nem atenção, sempre a gente né? tá com paciência, E a testosterona às Valentina vezes já fala fez alto. isso comigo, sabe? Uma vez a gente tava no restaurante, ela pegava o copo, aí ela ficava botando assim aqui na beirinha.
Aí o Valentino, o copo vai cair, vai quebrar. Aí eu botava o copo aqui. Aí ela pegava assim, me olhando assim mesmo. Encarando mesmo, né? Tipo assim, o copo é meu. Aí eu peguei a segunda vez, coloquei. Quando ela fez a terceira, eu peguei o copo, quebrei, joguei no chão. Falei, é isso que você queria? Quebrar o copo? Vambora. Ela regalou o olho. Ela, pai... Eu falei, vambora. Acabou. Acabou. E ela, pai, você quebrou o copo. Aí a gente vira o vilão, a o gente virou desequilibrado. errado. Aí eu fui pra casa mal, falando, eu quebrei o Desequilibrado. copo na frente dela. Não, tem hora que a gente não. A gente tem que entender que o adulto é a gente. É. Né? Outro dia ele pegou e me deu um tapa, eu devolvi ela. Foi ele que começou. Mas é Criança, legal. foi ele que isso começou. É legal, porque assim, a paternidade fez a minha criança acender de novo. E aí agora eu tô tratando isso na terapia, né? A gente tá alinhando na terapia quando é saudável sua criança aparecer junto com a sua filha e quando é saudável Boa. você ficar no seu adulto com a sua filha, né? Entendi. O meio Então, termo, né? Esse o equilíbrio meio da vida. termo, Tá pois difícil. Mas ela, assim, quando é criança, eu acho que não percebe muito. Mas agora, como ela mesma disse, ela é uma pré-adolescente. Então mudou a figura. Ela tá agora muito mal Pra ela- observando tudo. Então, mas assim, o fato dela ser uma pré-adolescente e até observar tudo, como você disse, pra ela é tranquilo essa parte de ter o pai famoso? Então, Como é que ela lida com isso? Então, pra mim, ainda é uma incógnita. Sim. Né? Ela tá Na com 10 escola, anos- os coleguinhas, É uma né? incógnita, assim. Eu cheguei, às vezes eu fico jogando um verde falando assim, e aí, filha, já pensou na sua profissão? Aí ela já soltou assim pra mim, eu não vou ser o que você faz. Aí eu, mas o que que papai faz? Você fala da vida dos outros. Nossa. Assim, sabe? Jogando ali no pejorativo. Cagando Aí eu, na cabeça. Cagando na minha cabeça. Mas aí, no mesmo dia que ela falou isso, a gente foi no shopping, aí veio uma pessoa, falou, eu gosto muito do seu trabalho, te acompanho, vamos tirar uma Sim, foto. Olha sim. só. E ela né? quietinha olhando. Aí, quando a pessoa saiu, ela olhou pra mim assim, tá famoso, pai! E eu vi que ela tava orgulhosa, sabe? Eu vi, ela não tava entendendo o que era esse negócio de famoso. Mas eu vi que ela famoso. entendeu que alguém falou bem do meu trabalho Sim. e ela ficou orgulhosa. A ficha sabe? caiu naquele dia, então. Aí ali ela já foi entendendo um pouquinho mais e tal. Mas assim, ela tá naquela fase que cada dia que você pergunta é uma coisa, sabe? Ontem queria ser cozinheira, ontem abriu um salão. Amanhã astronauta. Amanhã é bombeiro. Uhum. Então a gente vai dando ok pra tudo e falando, estuda, como é que estão as notas? Estuda. Seja sim. feliz, né? Pois No é, fim. deixa ela se encontrar. Sim. Agora só, eu fiquei curioso, ele entrou numa parada, olha que louco, né? Porque é um tema, você fala da vida dos outros, né? Tem essa parada. Sim. Como você se considera nessa profissão? Porque tem o jornalista de celebridades, né? Tem os termos certos. E, pô, pra Sim. você escreveu vários livros, Inclusive- premiado, Inclusive, ele coluna. escreveu um sobre isso. Escrevi. Jornalismo de Jornalismo de celebridade, que eu li, celebridade. inclusive, e recomendo pra quem quer ser jornalista, quer cobrir televisão, obrigado, celebridade. É um puta de um livro de verdade. Pois é. De verdade, é uma referência. Eu li e Legal, gostei pra obrigado. caramba. Você vê que Valeu, legal. obrigado. E essa é a pergunta, porque lidam como fofoqueiro. Fofoqueiro fala da vida dos outros, mas é uma parada mais profunda. Explica um Sim. pouco pra gente, né, sobre isso, as fontes, de Eu acho onde que vem, assim, como lidar. tem muito preconceito, né, do jornalismo de celebridades, a fofoca, a gente tenta empurrar a goela abaixo esse termo de jornalismo de celebridades, mas vai pra fofoca, não tem jeito, né, até porque o programa ali que a gente faz é a roda da fofoca. É a roda da fofoca. Não tem como é fugir verdade. do estigma. Mas eu quebrei logo esse preconceito no meu primeiro período da faculdade de jornalismo, que eu já fui estagiar na revista Tititi. Fiz um processo seletivo na editora Abril na época, e era para a revista Tititi, que era a Marcinha Piovesan, a chefe, que tá ali Márcia, com a ótima, Sônia, com a né? Sônia. E isso foi há 18 anos. Foi meu primeiro estágio, foi minha primeira redação, né? E a primeira redação a gente não esquece. A gente Jamais. entra, a gente vê um monte de mesa, fiquei louco. com E ela já aquilo. era editora da Tititi. E ela era chefe de redação da Tititi. Eu conheci a Márcia, bom, vi a Márcia assim na televisão pela primeira vez, acho que em 97, Ela tá há muito tempo. votando no Troféu Imprensa. Troféu Imprensa. E ela já era da Tititi. Já tá ali. Isso, isso mesmo. A Tititi é uma revista que acho que chegou a quase 30 anos. Sim. Muito tempo. E eu entrei numa época que se vendia 1 milhão de revistas. Sim. 1 milhão de revistas a R$1,99. Era uma coisa, tipo assim, o orçamento da Tititi pagava a redação de várias outras revistas. Claro. E ali eu quebrei esse estigma. Eu achei incrível o universo artístico. Já gostava e tal. Aí fiquei 3 anos ali. E aí depois saí para fazer geral, polícia, rodei todas as outras Sim, editorias. sim. Mas não tinha muito esse preconceito, porque quando eu fiz logo esse estágio na revista de celebridades,
era aquela coisa, era semanal, a gente não trabalhava feriado, a gente tinha final de semana, Réveillon, aniversário, aquela coisa toda. Era vida boa, né? Então, Vivia. depois, quando eu fiquei depois 15 anos fazendo geral, e aí quando eu voltei, que eu recebi uma ligação da Marcinha, você vê como é importante, né? Às vezes a vida não é só feita de trabalho, é feita de pessoas, né? As pessoas que você se conecta, elas, depois de 15 anos, a Marcinha me ligou e falou: olha, o programa da Sônia é no Rio, é em São Paulo, e a Globo é aí no Rio, então tem um setor artístico muito grande aí no Rio, a gente tá precisando de uma pessoa no Rio, vou te indicar. E aí eu falei, poxa, TV, uma experiência que eu não tenho, não trabalha, a gente tem férias de um mêsão mesmo, final do ano, não trabalha Réveillon, não trabalha feriado, não trabalha, de repente, carnaval, por que não? Né? E a Valentina Peraí, que tinha você tem acabado de férias nascer. de um mês inteiro? A gente tem férias, a gente Um um mês, mês. param. Quer dizer, uns 20 dias. Peraí, 20 ele dias. tem férias de um mês inteiro? 20 dias. Entendi. É, 20 dias. Na Rede TV. Quer Nunca- dizer, eu na- exagerei, Acho que eu tô A gente na emissora errada. A gente para dia 23, por aí. De dezembro? E volta dia... Aí depende. Isso é verdade, dia Tem ano 10. que a gente volta dia 10, tem ano que volta dia 5, tem Isso ano que mesmo volta quando dia você 15. estava no Rio de Janeiro ainda. Isso, Fazia- isso. Perfeito. Pelo link. Aliás, ele é meu guia turístico também, né? Porque eu acompanho nas redes sociais, ele vai pra Bahia, Aí eu Dá um amo rolezão. aí. e posta, comeu lá o melhor açaí da Bahia, fico morrendo de vontade. Eu amo Aí teve um Bahia. dia, acho que até uma prima minha ali, até perguntou assim, Lobianco, nos comentários, né? Onde que é isso, tá? Porque ela ia pra Bahia uma semana depois. Cara, meu, é guia, guia Eu turístico. brilho, eu falo assim lá pro pessoal do Rio, assim, Rio é Rio, mas Bahia é Bahia. Eu tenho uma coisa particular, que eu não sei se é espiritual, quando eu chego na Bahia, Sim. ou eu desço do avião, chego na rodoviária, me bate um negócio meio Jorge Amado, Sim. sabe? É uma coisa que eu sinto. Que eu senti aqui em São Paulo também, essa coisa meio sampa, eu senti Você a curtiu? cidade. Agora eu tô entendendo São Paulo. Uhum. São Paulo ainda era uma coisa confusa pra mim. Agora eu tô entendendo São Paulo e eu tô amarradaço aqui em São Paulo. Mas também você saiu do Rio e veio morar em Santo André, né? Sim, Desculpa quem mora em sim, Santo André. Não, eu tô brincando. Assim, é porque ele mora lá, eu sempre fico irritando. Mas Santo André já é mais afastado, então assim, não é afastado. São Paulo, Sim. assim. Eu sou guarulhense, então é outra São Paulo, né? Também Sim, tem isso, é você uma- também é. veio pra uma... São Paulo tem. Não é São tem- Paulo- São várias São Paulos. São Isso, Paulo é muito dentro de São grande, Paulo. sabe? São Paulo é muito diferente do Rio, porque o Rio é tudo concentrado ali, Zona Sul ou Zona Norte. Ou Zona Norte. Oeste. Mas é tudo ali, Zona Sul, por exemplo, estava acostumado a sair de casa e andar a Zona Sul inteira a pé. Que você era de Botafogo lá. Era de Botafogo. Sim. São Paulo, eu ainda tô me entendendo com o metrô também, porque Que é complicadinho. no Rio é 2 linhas só e reta. Aqui em São Paulo as linhas se cruzam, linha verde, linha azul, linha roxa. Então, Lilás, Tudo e é muito amarelo. grande, mas é uma cidade que está me dando mais possibilidade de contatos, de fontes. Tô conhecendo muita gente e o trabalho pessoal agora, presencialmente, né? É outra O convite que você recebeu pra vir pra São Paulo, pra ficar na bancada, Não foi pra isso. Não foi pra isso. Foi coincidência. Pura Eu coincidência. vim para São Paulo numa empreitada amorosa. Fui Entendi. morar em Santo André. E aí, em Santo André, eu falei: bom, eu vou continuar do link, vou continuar trabalhando de casa, vou alugar uma casa. Legal, Sim. uma casa bacana. sim. Fui para Santo André. E aí, por coincidência, 20 dias que eu tava aqui, o nosso colega lá da mesa, o Felipe, saiu. Felipe Em saiu. 20 dias. E aí o pessoal falou: cara, você tá morando aqui em São Paulo, o pessoal gosta de Tipo, você, vem pra mesa. Cara, mas o Lobianco como... já não tá mais no Rio, né? Tipo, por que não colocar o Lobianco na Já, Mas bancada? como né? dizem, as coisas se movimentam de acordo com a gente também. Pois Você vê, é. você se mudou, de repente as coisas aconteceram. E pro bem, o Fê Sim. Campos também, gente fina, né? Gente Tá boa. bem, saiu pra novas coisas também. E de repente Thiago saiu você também, também né? estava aqui. O Thiago Thiago foi lá também pra saiu. fazenda, E né? aí eu fico Não, pensando. Não, Esse, não. o- O foi Thiago Rocha tem um canal dele O outro era o agora. repórter, O desculpa. Bruno Tálamo saiu. O o Tálamo Tálamo era saiu e foi pra repórter. fazenda. O Thiago saiu na Isso. sequência do Felipe Campos. Mas não aguentei ficar em Santo André, que tava assim, Puxado. o motorista ia lá me pegar e me levava de volta, mas ficava praticamente 6 horas dentro de um carro pra ir, pra voltar, dependendo do dia. Nossa. E aí acabei vendo um apartamentinho aqui na Vila Madalena, pertinho do trabalho. Assim, eu senti muita falta do Rio, da socialização em Santo André. Então eu lembro que eu virei pessoal do trabalho e falei assim, onde eu moro aqui em São Paulo? Assim, um lugar que seja... Alguma coisa que me remeta ao Rio, que tenha alguma Assim, coisa Vila assim. Madalena. Aí eu lembro que a Sônia falou assim pra mim, olha, tem 3 lugares que você pode conhecer que de repente você vai gostar. Moema, aí eu fui pra Moema, gostei, só que
muito avião subindo e descendo, subindo e descendo. Eu falei, pô, se eu Barulho estiver em casa insuportável. gravar meus vídeos, não vou conseguir. Verdade. Aí ela falou, vai em Pinheiros. Pinheiros também, na rua de Pinheiros, tem muito barzinho, é Muito, legal, tem muito. um bairro bem jovem. Sim. Quando eu cheguei ali na rua de Pinheiros, eu cheguei umas 8 da noite, assim, eu me encontrei. Eu falei, é aqui. Lembra muito uma rua lá de Copacabana, os Tem cara de barzinhos, Rio, né? tem, sabe? Tem Sim, essa sim. coisa, essa animação. Só que aí eu fui no domingo conhecer Vila Madalena. Aí se apaixonou. Aí, Vila Madalena, eu falei, não, vai ser um aqui. tesão. É o point, vai é o ser aqui, eu vou point. ficar aqui. E aí eu vou a pé e volto a pé pro trabalho. É isso que eu ia Minha vida perguntar. mudou radicalmente. Então, o programa da Sony, né? O A Tarde é Sua, então não é em Osasco na Rede Não, TV. muita gente pensa. Ele é gravado na Câmera 5, que é a produtora do Elias Abrão, irmão da irmão Sony. da Sony. A é. gente grava ali da produtora deles. Uma pergunta, ela entra nessa contratação dela? Eu sei que é, mas é igual o Ratinho entra, assim, tipo, ela é meio que sócia, barra sócia da Eu não emissora? É sei, assim? É. Eu não sei. Aham, Essa tá, parte curiosidade. eu não sei, É, porque o não Ratinho sei. é assim, o Faustão entrou assim na Band, né? Meio que um Aham. sóciozão que põe o programa. Eu nem sei se divide merchan, divide um pouco de tudo, sabe? Não entra nem Uhum. como funcionário, digamos. Quase Entendi. com o dono do programa mesmo que Sim, compra ali o seu horário. O horário, né? Exato, É. exato. Eu não sei ali como funciona, Aham, não sei. Mas curiosidade. muita gente acha que a gente grava em Osasco, fala, mas não. É ali na Vila Romana. Ah, então lado ali de é casa. pertinho, então, da sua Eu casa, vou a então. pé, eu vou assim, 8 minutos da minha casa andando, assim. É. Vou e volto a pé, então Bom demais. pra mim tá ótimo. Assim, eu mudei radicalmente de vida, porque agora eu não passo mais o dia inteiro em casa. Isso pra mim tá sendo ótimo, porque eu fazia a Sônia de casa, o programa é à tarde, quer dizer, de manhã você já não faz muita coisa. Sim. E aí terminava às 5 pra começar a fazer o chupim às 6. Então, o chupim terminava às 8, eu passava o dia inteiro dentro de casa, sem Curiosidade, socializar com ninguém. Era O horrível. chupim é aqui do lado? A É rádio? aqui do lado. Meu, É na que eu Paulista. parei o É. carro aqui. É do lado, a gente tá na Paulista. Parei É. o carro no Bacana. estacionamento, o cara desceu, o que faz o trote, que fala, qual é o nome dele? O Marcelo Bebe, o O que Babu. fala meio, Ele, o ele Bartô. desceu, A onde Bebe tá é meu ótima, carro? gente. Ele desceu procurando o carro dele, é muito louco. Eu falei, o cara lá do chupim, né? do Lembra? Chupim. E aí eu saí do chupim, eu acabei, saindo, sim, eu acabei não tá saindo mais. porque eu fiquei em pânico, assim, eu falei, agora eu vou estar na mesa com a Sônia, Uhum. eles falam de novela, eles falam de tudo, final de semana tem que Preciso assistir preparar. novela, tem que assistir todos os programas, foi a época do Big Brother, que a gente só falava de Big Brother, É. aí eu falei, eu vou dar uma parada aqui e me dedicar, só pra eu entender aqui o volume de coisas, né, e ficar mais por dentro do universo mesmo, de tudo que eles comentam na mesa. Bacana. Mas aí agora eu já tô me estabilizando aqui em São Paulo, Aqui em São graças Paulo. a Deus. Conseguiu achar uma boa pizzaria na Vila Madalena? Cara, pizza de São Paulo, os cariocas vão me matar, mas as pizzas em São Paulo são infinitamente Ele adora melhores uma do que as pizza, pizzas do Rio, Não cara. dá pra comparar. Não dá Mas as pra pizzas que comparar. você postava nos seus Sim. stories, por exemplo, do Rio, Aham. davam água na Eram boca, boas, eram boas. Mas São Paulo são excelentes. Dizem que é a melhor pizza do mundo, né? É, Até não, melhor do que da gente. própria cara, Itália. é recheada mesmo, né? A da Itália lá é maçuda, né? Tem umas lá, eu tô morando em Santos agora, e tem aquelas meio italianas. É massa pura, Sim. massa pura, a gente quer recheio, né? Sim, Quer aqui encher. em São Paulo Isso. vem, borda, Aquela quatro recheado. queijas Borda, bonitas. Vem recheado, aquelas né? fatias que você acha assim, nossa, só vieram 5 fatias, é pouco. Você come 2 e você Já fica, tinha- meu Deus. Tem pizza que generosa. tem É pizza que é um diferente. bolo, né? Não é pizza, é um bolo. Generosa. É tanta camada, tanto recheio que vira um E bolo, assim, cara. uma coisa assim que eu percebi assim, o Rio parou no tempo em relação a São Paulo. A questão de serviços, a questão, sabe, São Paulo andou para frente. Infelizmente, É. o Rio a gente vê que nessa parte de serviço, a urbanização toda. Aqui tudo acontece, Aqui tudo né? funciona, A gente veio aqui hoje, tudo funciona. ela veio comigo, minha esposa, a gente tirou foto na Paulista, turistão mesmo, de Sim. novo, porque faz tempo que a gente não vem, nossa, Paulista, porque é um tesão, né, cara? Sim. A cidade acontecendo, fervendo, passa, padaria 24 horas, estacionamento 24 horas, é tudo Sim. 24, é uma loucura. Tudo tem movimento, funciona, né? Tudo é. se movimenta e tudo A todo funciona. tempo. Uma coisa, os serviços aqui em São Paulo. No Rio tem uma coisa que, assim, às vezes você senta num lugar, você quer pedir uma cerveja, você tem que descobrir o nome do garçom, mesmo chamando pelo nome, às vezes um corpo mole, aquela coisa de Rio. Aqui em São Paulo é impressionante. Eu sento na mesa, você abre aqui, o pessoal já tá na mesa. Cara, é um... Uma prontidão, né? Tá pronto pro... O Rio parou no tempo nesse sentido em trabalho. relação a São Paulo, sabe? Lobianco, deixa eu saber uma parada de você. Lá dentro da Globo, com certeza, você é parente de alguém, né? Com certeza, não tenha dúvidas, né? isso que eu ia Que ele é falar. embaçado. As fontes do Lobianco, gente. A fonte é monstro. Quando ele solta, o chicote estrala pouco tempo depois. Às vezes desmentem, não é isso e tal. Pouco tempo depois É uma angústia. rola isso. Cara, como que é? É um estresse, né? É uma angústia, a Como gente que você fica angustiado.
elege essa fonte? Claro, você não pode nunca falar essa fonte, mas assim, como que chega isso pra você? Como que você se conectou? Como que você acha essas fontes? E como que é essa sua relação com a Globo aí? Sim, bom, eu trabalhei muitos anos no Globo, então, assim, tive muitos colegas, assim, desde do meu primeiro estágio, nesses últimos 18 anos, muita gente vai pra Globo, amigos, enfim, o nosso mercado é muito redondinho, né? É uma tribo, É né? uma tribo, pois é. E aí, enfim, esses amigos, eles vão subindo ali dentro da empresa, enfim, a gente vai fazendo fonte, eles vão trazendo outras fontes. E hoje minha relação com as fontes, eu acho que assim, a relação com a fonte é uma relação de interesse para os dois lados, né? Porque a tua fonte, ela não te passa nada que ela também não queira ver aquilo sendo replicado ou vendo que vão falar sobre aquilo, né? Então, assim, a gente tem fontes ali muito quentes dentro da Globo, sim, e a gente tem uma relação, claro, um sigilo absoluto com isso, mas a gente sabe que também, para as nossas fontes, o que eles estão passando para a gente é interessante. Sabe? Não só pela notícia. Às vezes teve já muitas coisas que minhas fontes me passaram que eu falei, opa, estão fazendo pesquisa de mercado no meio dessa negociação que está tendo aqui. Boa. E às vezes o termômetro do telespectador do nosso programa acaba sendo uma pesquisa exata, porque é o Sim. público que consome aqueles produtos ali da Total. emissora, né? Por exemplo, um exemplo do que eles fizeram uma pesquisa de mercado. Por exemplo, agora, Curiosidade, eles começaram a fazer uma pesquisa agora que vai rodar 2 meses. Essa pesquisa vai rodar 23 estados no Brasil. É uma pesquisa que eles chamam de uma pesquisa espontânea, que não é aquela de indução, que você dá as opções, a Sim. pessoa marca. Sim. E eles é uma pesquisa que eles estão fazendo para saber o que o público quer assistir de manhã com todo esse programa, essas treta que tá dando no encontro, porque eles vão reformular isso. Então, quando essa fonte me passa que está tendo uma pesquisa dessa, que vai rodar o Brasil, que eles estão em negociação, estudando um novo nome e tal, também é interessante para essa fonte ver como essa notícia vai impactar as redes sociais, o engajamento, os nomes que estão em negociação. Isso, Entendi. então é uma via de mão dupla, né? Eles não dão a informação pela informação, eles estão querendo ver também alguma coisa com a informação que eles estão Entendi. te passando. Perfeito. E aí vai sendo uma via de mão dupla mesmo essa relação com as fontes, né? Entendi. E pode acontecer, por exemplo, uma pessoa, que nem eu, sou, por exemplo, sou fonte do Lobianco. Eu posso, por exemplo, ser fonte de um outro jornalista ou não? O Lobianco Normalmente, tem a dele, a Fabiola Hyper tem a dela, etc, etc, etc. Porque assim, cada repórter tem uma característica, né? Cada colunista costuma ter uma característica. E quando eu entrei ali na Sônia, eu fiquei perguntando muito tempo, gente, mas o que eu vou fazer de diferente do que já fazem? Sabe, já tem um Léo Dias, já tem uma Fabiola Hypert, já tem uma galera muito boa. E aí eu fui para uma área de processos, que era onde estavam minhas fontes também. E aí comecei a dar muito processo para aproveitar essas minhas fontes que eu já trazia ali das outras editorias. Sim. Mas a gente, depois de um tempo que você começa a fazer, né, um nome ali todo dia na televisão, as fontes chegam também. As fontes de emissora começam a te procurar, começam a te, né, uma mensagem ali no Instagram e tal, e você vai fazendo novas fontes. Mas Existe uma função de fonte na emissora? Só pra saber? Não. Existe uma pessoa que é só isso, não. Geralmente ela tem um cargo e ela também assume essa função, tá bem? É um cargo. Tá. E assim, eu percebo que no caso das minhas fontes, elas ficaram só comigo. Mas tem alguns assuntos, por exemplo, que minhas fontes me trazem e que eu falo assim, cara, é muita dramaturgia. Eu tô mais pros bastidores, aí de repente, então eu vou passar essa aqui para fulano, do site tal. Então a fonte, ela começa a identificar onde você funciona também para ela. E ela fideliza com você quando ela vê que você é de confiança, que o nome não tá vazando, que o que ela quer ver publicado tá sendo publicado também, mesmo, sim, né? sim. Toda fonte tem um interesse também, quando Claro, passa claro. uma notícia, né? Então é uma construção que acaba virando uma amizade. Muitas vezes você fica amigo das suas fontes, até passa a conviver com elas. Isso é inevitável de uma convivência diária, né? Porque a gente tem que ter uma convivência diária com as nossas fontes. Às vezes não tem notícia, mas você dá uma ligada. Não, só tô ligando para saber se tá tudo bem, como é que você tá, né? É uma relação Claro. também que você constrói, né? Claro, Sim. é um relacionamento. O comercial. ideal é que tua fonte fique com você,
né? Só com você. Só com você. Porque tem algumas notícias que se saírem em outro lugar, você vai saber de onde saiu. Você vai falar, isso aqui é da minha fonte. Era Assim, aí festa. você já chama. Aí Puta. você já chama na notícia e fala, E aí, ô, tá o que tirando. houve? E Meu nós, é celular nóis. tá aqui, 24 É nóis. horas. Pois é. E teve alguma notícia que você soltou, que te marcou nesse sentido, que você falou, fica numa angústia? Teve. Por exemplo? Muito, que eu sofri 10 meses. Uau. Que foi quando eu falei, o Faustão vai sair da Globo. Ele já verdade. comunicou. Só que eu falei isso em janeiro. Ele saiu no final de setembro. E aí eu fui... Passando e aí, como mentiroso. Nossa, aí o Boninho fez vídeo falando que isso é uma falta de respeito, que o Fausto Silva, ele tá aí, vai ficar com a gente pelos próximos 20 anos. Isso eu li também. E aí isso foi replicado, e aí eu virei o fake news, né? E aí nossa, quando setembro realmente ele saiu, que eu respirei, Suspirou. porque foi 10 meses de angústia, porque aquilo repercutiu muito, 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 muito mesmo. E o Faustão é muito amigo da Sônia. Então, quando o Boninho falou isso, aí o pessoal fica preocupado, meu Deus, será que sua fonte e tal? Então, muitas vezes você tem que acreditar mesmo na sua fonte. sua Isso é fonte. muito sério, né? E, assim, uma coisa que eu consegui fazer ali, com as minhas fontes ali nos bastidores, é ter mais de uma fonte. Isso é importante, né? Tua fonte te traz uma coisa e você fala com outra fonte que não trabalha com ele, que eles não se conhecem, mas que estão na mesma Uma empresa e checagem. tem como dar uma checada. Legal. E aí, beleza, tá batendo aqui o que essa fonte falou em relação ao que essa me trouxe. Faz sentido. Vou tentar ver ainda com mais alguém. E aí a gente chega e dá. Porque muitas vezes também a gente tem que mensurar qual é o interesse dessa fonte aqui, né? Pra gente não se sentir usado também, né? Pelas fontes. Mas é uma construção, uma relação de confiança e eu quero que as minhas fiquem comigo pra sempre. Sempre. Não, porque assim, é complicado, você comentou, são 10 meses. Nesses 10 meses, isso, eu acho que a pior angústia É angustiante é até porque em assim, relação abala à sua fonte. sua credibilidade. E a tua Fala, cara, fonte. tá todo mundo lá Sim. vendo que o Faustão não vai sair. Sim. Faustão todo domingo chega sorridente. Ô, louco, meu! Sim. Entendeu? E eu falei já em janeiro que ele vai sair. Nós estamos, por exemplo, em julho. O Faustão continua belo no ar. Sim. Será que o Lobianco é Mas verdadeiro você cobrava mesmo? a tua Não, fonte, você chegou- cobrava ela, Então, e ela falava, vai sair. Fica um desgaste até com a Sei, fonte, é. porque a Fala, fonte meu, tu já te ficava, falei. já te falei, Confia em mim. vai sair, ele tá falando, isso é certo. E a gente tem que acreditar na nossa fonte, porque também pra fonte se emputecer e falar, então não te passo mais nada. É, chega, né? Tipo assim. Mas né? foi muito chato, porque teve um momento, lá, o garoto que fez a mentira do Faustão. Teve uns meses que as pessoas, você que falou a mentira do Faustão. É, então, a credibilidade fica Sim. arranhada até acontecer E mesmo. normalmente, como são negociações, as coisas podem mudar. A gente fala, olha, até aqui o que está sendo conversado é isso. Boa. Pode mudar. Aí quando muda, você é mentiroso. É verdade. Né? E, então, assim, o que eu busco fazer é dar realmente o que está sendo pautado naquele dia. Qualquer mudança, correr o mais rápido possível e atualizar. E atualizar. Mas tem pautas que a gente sabe que vai demorar. Sabe, a Fernanda Gentil, quando essa fonte lá da direção de contratos falou, já tá aqui assinado. A gente falou em setembro. E ela tava ainda indo pra viajando com a Ana Maria, aquelas coisas. Então todo mundo fake news. Aí passou Copa, um né? tempo, Entendi. Eu lembro quando eu falei que o Bruno Galhaço ia ser demitido. Que foi... que ele Lembro. não tinha ainda essas demissões, esses cortes. Ele foi Sim. o primeiro. Foi fake news. Isso fake news. de não renovar mais o contrato. né, Essa por fase foi obra. muito angustiante, porque os Não contratos tava nem ainda sabendo tinham dessa. uns tempos, né? Ainda tinham meses ali, então era angustiante. Mas a o gente caso fala. mais famoso, eu acho que é o do Thiago Leifert. Foi do Porque ele Thiago. fez vídeo Fez. um dia seguinte Fez. desmentindo você na cara negando, dura. Foi, negando. O do Leifert, bom, o Big Brother acontecia começava em janeiro e no mês de março do ano anterior eu falei, o Thiago Leifert não quer continuar no entretenimento, ele não gosta dessa coisa, fama, assédio, essa coisa midiática, tá na rede, ele não gosta, ele não quer. Ele já falou que não vai ficar. Eu já tinha essa informação que ele já falou, não vou fazer esse ano, não quero fazer esse ano. E tava todo mundo falando, vai fazer. De repente. Tanto que quando ele anunciou a saída dele, fez vídeo desmentindo, Sim. o Boninho fez outro, aí foi aquela mesma coisa. E quando eles fazem vídeo é impactante, porque eles são pessoas muito grandes. O dia que o Thiago fez live, o vídeo, eu praticamente não conseguia encostar no meu Instagram. Eu falei, vão derrubar a conta agora. Porque era só denúncia.
E aí ele anunciou que ia sair por... Na época que ele anunciou a saída dele, ainda não tinha o diagnóstico da Lua. Ele chegou aí lá na Ana Maria, falou que estava saindo, queria se dedicar a projetos pessoais, que ia estudar e tal. E ainda ia continuar no The Voice. Ainda estava gravando e ainda ia fazer o The Voice no final do ano. Sim. Nesse meio tempo teve a saída do Faustão. E o Thiago Leifert foi o primeiro a substituir o Faustão. Inicialmente, sim. Eu tive até a informação que se fosse para continuar ali no Desafio dos Domingos, ele teria ficado. Ele não teria saído. Abandonado, teria segurado tudo ali, mas teria ficado. Mas quando veio o diagnóstico da Lua, ele estava na segunda etapa da gravação do The Voice. Aí foi quando ele resolveu deixar a Globo. Foi outra história, né? E aí, quando veio essa história da Lua também, o pessoal me massacrou, né? O pessoal falou, foi fake news, foi por causa da mineira, aí aquilo, enfim, aí... Gente, nem entro nesse assunto porque é uma questão delicada de saúde, mas foi um furo com bastante antecedência que foi muito, muito angustiante também. Mas quando se concretiza, você solta fogos, fala assim, A gente guarda tudo lá, a gente guarda tudo com a data, porque aí quando você concretiza, posta com a data, a gente chama a data e joga aquele carimbo, confirmado. Então isso é importante, claro. sabe? E a Sônia também compra muito o que ele fala, porque quando a Sônia, por exemplo, coloca uma matéria, o Lobianco falou, porque essa é a frase que mais ouvido no Brasil, né? O Lobianco falou, aguarda. E a Sônia fala, por exemplo, do Thiago Leifert, lembra até hoje, né? Passou o vídeo, né? E a Sônia falou, vamos aguardar. Daqui a pouco a gente vai ver o que vai acontecer. Então a Sônia compra muito o que você fala, né? Ela briga muito por você, isso é muito bacana. Eles começam a entender com o tempo a veracidade da sua fonte, né? Como as coisas começam a acontecer. E ali a tua relação de confiança com o trabalho, sua equipe, vai aumentando também, né? Até um ponto que, essa fonte é boa mesmo, a gente pode comprar, né? Digamos assim, pode comprar que vai passar um tempo e vai acontecer. Mas é angustiante, né? Porque a gente sai um pouco do factual, a gente fica uma coisa e a Globo desmente, faz nota, aquela coisa toda e... Enfim, ossos do ofício, mas é angustiante. Até confirmar, a gente fica sofrendo. A gente fica, e se mudar e não confirmar? Foi tão impactante se eles mudarem de ideia. Do nada, assim. E mesmo que eu fale e atualize, vai ficar como fake news, porque aquilo foi falado e foi manchetado em um monte de lugar. Mas, enfim, se vira nos 30, né? E ele fala da Globo, né, cara? Acho que o legal, assim, não... É a menina dos olhos, né? Você vê, as outras emissoras, a Sônia Abrão, Fofocalizando, todos os outros programas, a Kátia Fonseca, estão falando das coisas da Globo. É a maior emissora. Exato. Então consequentemente, são os assuntos que dão maior audiência. É isso. Né? E ali tem uma coisa que aconteceu comigo, porque eu entrei no programa para cobrir a parte do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é uma bolha de Rede Globo, né? Então, como já tinha o Felipe, o Thiago e o Vlad, aqui em São Paulo que tem, né, a Record, o SBT, a Band, então eles já tinham essas fontes, essa galera. E eu sempre fiquei ali Rio mais com as fontes da Globo. E é Globo, porque aqui Record e tal, os meninos na mesa, eles já estão em São Paulo, eles já estão em contato com esse povo. Então eu acabei trazendo. Muita gente fica, você só fala da Globo, você só fala da Globo. Mas são os assuntos que dão mais audiência. São os assuntos, ou seja, se dá mais audiência que interessa mais o público. E é a maior emissora. São os maiores produtos hoje que estão no mercado. É a Globo, né? É o que interessa mais o público mesmo. Né? Não dá pra fugir muito, assim. Entendi. E ainda mais numa época de tanta mudança, tanta coisa que tá acontecendo na emissora, né? Então, enfim, acho que é a emissora que tá passando por maior transformação nos últimos anos, então a gente não consegue sair muito, mas a gente fala de outros assuntos também, mas aí o pessoal também já não quer escutar, não já quer fala, saber. Só fala de Globo. Vamos falar da Globo. Aliás, você deu recentemente e também foi um bochicho, né, sobre a questão do Big Brother no ano que vem, ou no outro, por exemplo, de não ter mais o Tadeu a vontade da Globo de colocar uma mulher, Patrícia ou Fátima. Pois é. Tava nessa lista o nome da Patrícia, o nome da Fátima e o nome da Ana Clara. Sim, sabe? Que já apresenta os programas ligados ao Big Brother. E já participou, né? Então já tem conhecimento de causa, tem poder de fala ali pra... E eu acho ela uma grande apresentadora. Acho que ela cresceu muito de uns anos pra cá. Mas E aí o pessoal já tá demitindo o Tadeu, E não são reuniões que estão tendo, que estão cogitando, estão estudando os cenários e a gente vai falando. Mas a informação que eu tive é que o Tadeu vai fazer mais um ano e essa mudança seria sem ser o próximo,
Ou para o outro. Mas que eles querem estão trocar. estudando isso Por impacto de programa. Por mais que tenha dado esse faturamento de 1 bilhão, o programa não Isso. teve um engajamento tão grande nas redes sociais, o programa não teve uma audiência. Às vezes o programa teve uma audiência que ficou menor do que a Travessia, alguns dias. E a Globo Travessia acha... já foi problemático. Problemático, né? Pra você ver como foi problemática essa edição do BBB. E assim, e também a votação, né? Acho que o último episódio, a final do Big Brother, foram 22 milhões. Foi tipo um terço do que foi claro. há 2, 3 anos Claro que atrás. eles estudaram os cenários pra ver assim, será que é porque teve um fim de pandemia também? E as últimas edições estavam no auge da pandemia, nasceu o fenômeno Juliette, todo mundo tava carente, precisando de alguma coisa ou de alguém, né? Mas não, eles viram que antes da pandemia os números eram infinitamente melhores. E que talvez isso possa, sim, também estar atrelado ao apresentador. Né? O apresentador, tá. ele impacta diretamente a audiência de um programa. Que é o que você fala do Tadeu. Olha, eu sempre falo, é minha opinião, né? Eu acho que o Tadeu não entrega o que o entretenimento pede. Eu também acho. Né? Você olhava ele lá no Fantástico, o Cavalinho e tal, e lá ele quer ser apresentador e eu acho que tem que ser igual a gente era aqui. A gente tá sendo aqui igual o Thiago Leifert era, como Sim. um jogo. Tal pessoa votou em tal pessoa, que tal. Faz falta, assim, uma humanizada. Acho que ele não sabe lidar bem com gente. Quando elimina, ele não sabe conversar direito. Eu particularmente pessoa. acho que foi um erro da Globo levar o Tadeu pro entretenimento. Porque a gente já viu a Globo errar com vários nomes, né? Fernanda Gentil tiraram do esporte. Não funcionou. Não funcionou. Thiago Leifert funcionou pra caramba. Porque ele é apresentador. ele é embaçado, cara, né? Ele realmente, é fora da o cara é caixa. brabo. Agora, a gente viu o Thiago Oliveira, que foi tirado da apresentação do Globo Esporte, foi colocado no É de Casa, que tá ali, né? A gente vê uma Maria Você Beltrão, gosta que do foi... Thiago Oliveira? Gostava muito dele no esporte, Uhum. mas No eu esporte. acho que Casa. agora ele não consegue entregar. É muita gente. É muita confusão, é muito tumulto, sabe? É muita gente, então acho que ele... Mas a Globo, eu sei que a Globo tem um plano maior pra ele. Porque a Globo pensava em subir com ele pro Fantástico, pra colocar ele ao lado da Maju. Mas, enfim, eles precisavam ajeitar a grade de final de semana. Final de semana, principalmente depois da saída do Faustão, embaralhou tudo, que o Hulk saiu do sábado, foi domingo, entrou o Mion, e aí o É de Casa saiu Ana Furtado, que quiseram reformular o final de semana. A primeira coisa que a Globo fez foi reformular o final de semana pra depois ir pra semana. Então, naquela altura, falaram o seguinte, pro Fantástico, tá dando certo, não mexe, não troca Por enquanto, né? o certo Porque ele pelo ficou meio duvidoso. perdido até. Ele fazia o Esporte Espetacular em São Paulo, né? Isso. Aí depois ele foi fazer umas matérias lá no Fantástico, meio Isso. musicais, umas matérias diferentes. De repente o É de Casa. Dá pra ver que realmente ele é o menino dos olhos ali Sim, da Globo, né? Pra sim. algum momento, sim. E agora, assim, a gente vê quando a Globo pega alguém assim e bota na dança dos famosos. Como ele porque foi, né? Tá esquentando a imagem da Tem pessoa. futuro. Tem futuro. Tem futuro. Tem um Foi plano. pra dança, um tem plano. futuro. Se sair campeão, a gente até antecipa. Porra. Já entra logo, entendeu? Olha só. Então, assim, a Globo tem um plano maior ali pro Thiago. Assim como acredito também que ela ele deve vai- ter um plano pro encontro a partir do ano que Sim, vem. Sim, Que sim. não- Eles estão muito que não vai e preocupados vem. com essa situação. Eles já sabem que ali a relação entre a Patrícia e o Manoel não dá. E isso foi uma coisa que quando eu comecei a falar, tá dando merda entre os dois, todo mundo, é mentira, é mentira, é mentira. E agora entenderam que tá dando M mesmo. Até porque é nítido no programa ao vivo, né? Transpassa, São- né? passa Já tá ali, o uma mal-estar já tá pro irritação, público. Você sabe o Isso. motivo? Então, cara, tem muita coisa que a gente não pode falar ali. Como porque- assim, pô? Como Eu assim, já tô cara? tomando um processo dela, vou tomar 2. Mas enfim, era um produto ali que era dela, que ela esperava 100% pra ela, e que de repente entra um cara ali do lado com uma super representatividade, com um poder de fala muito grande, e parece que não é o que ela esperava ali. Né? Ter uma pessoa ali do lado como um co-apresentador, né? Mas é claro que a gente sabe também que já tem algumas coisinhas que vêm lá do É de Casa. Vem lá de Sim, trás. sim, porque Vem os lá dois de já trás. trabalharam juntos Sim, no É de Casa. sim. Eu não sei você, Lobiano, que também não sei do Fê. Não, o Fê eu até comentei uma vez, até mandei um meme pra ele. Eu falei, cara, o encontro pra mim, com Fátima, com Patrícia, com Xuxa, com Angélica, olha que eu sou fã da Angélica, é um programa que serviu só pra tirar a TV Globinho.
Pra mim não tem... Sobrou pra Fátima. Pois é. Quase mataram ela. Porque ela falou recentemente no Roda Viva, inclusive. Porque assim, cara, pra mim não tem serventia. Eu assisto o programa, por exemplo, e falo, tá, mas não aprendi nada. Não tem nada que eu já não li, que eu já não soube. Nada do que a Lopretti não falou ontem à noite, às 2h da manhã, entendeu? Tipo assim, então não tem muito. A Fátima apresentou um programa, queriam trazer ela pro entretenimento. Sim. Né? Ela cancelou a TV Globinho, deixou muita criança carente. Deixou. Né? Eu acho que a maior... Duda não vai ver TV Globinho. Uma das únicas mágoas que o público carrega com a Fátima foi o final do TV Globinho. E até hoje, por exemplo, ela recentemente foi na Dança dos Famosos ser jurada, e aí o Luciano fez uma brincadeira lá dela com a Sandra Annenberg e tal, uma bancada, o Jornal da Dança. E eu olhei e falei, cara, que saudade da Fátima jornalista. Sim, porque eu não gosto dela como apresentadora, eu gosto dela como jornalista. Eu gosto. Entendeu? Eu gosto da Fátima como apresentadora, porque eu acho que ela conseguia mesclar muito o jornalismo factual com o entretenimento. Sim, sim. Eu acho que ela sabia pegar ali o conteúdo que vinha do Hora 1, dos telejornais, e levar para uma coisa mais comportamental, sabe? A Patrícia, ela já dá uma continuidade numa coisa jornalística, então é um programa que começa pesado. Ainda inverteram o horário, porque era super leve. A gente acordava tomando café com a Ana Maria. Sim, acorda menino. Né? Acorda, garota! Sim, né? sim. E era uma coisa leve, era uma coisa, né, motivacional e tal. Eu gostava também, acho que ela conduzia muito bem os entrevistados, o plateia. Sempre achei ela boa. Mas agora tá acontecendo uma coisa que a Globo tá muito preocupada, que já não é mais a relação do Manuel com a Patrícia, porque isso pode separar. É agora o ranço que o público tá pegando da marca Encontro, do produto. Essa briga ficou tanto tempo no ar, isso desgastou tanto ali o programa durante um ano, que agora as pessoas estão rejeitando o Encontro. Os bastidores ficou mais pesado. Pois é. Entendi. Então, assim, essa pesquisa da Globo é para justamente saber o que o Brasil quer assistir de manhã, porque eles pensam em ano que vem mudar a programação. Tirar o Encontro do ar. E aí tem uma conversa rolando lá que é o seguinte, foi a última informação que eu tive, os diretores conversando, um virou pro outro e falou assim, porque eles iam renovar agora o Encontro. Saindo o Manuel, eles iam repaginar cenário, iam fazer uma coisa toda diferente pra Patrícia. Mas falaram, e se o público continuar rejeitando o Encontro? E a gente fazer todo esse investimento agora? Então deixa como tá até o final do ano. Pesquisa, né? Pesquisa, tudo que a Globo faz é com pesquisa. E a gente, no final do ano, vê... Porque eles sempre fazem a nova programação em abril. Sim, né? depois do Big Brother. Depois do Big Brother eles divulgam a nova programação. Mas eu já tô sabendo que um dos diretores falou lá, a gente tá procurando chifre na cabeça de cavalo. Porque a gente já tem a solução. E aí eu fiquei sabendo que renovaram o contrato da Ana Maria até 2028. Uau! Agora renovaram essa semana um contrato de R$2 milhões por mês, que vai ter um ajuste de 20% anual até 2028, quer dizer, vai ser um contrato que vai fechar com 4 milhões mês. Mas por quê? Porque falaram, a melhor solução, em vez de investir num novo programa, talvez é deixar a Ana Maria a manhã inteira. Volta ela pro horário comum, por horário que ela entrava depois do telejornal. Sim. Vamos criar quadros, vamos voltar com o quadro de viagem, vamos voltar com aquele quadro de beleza, jogo das panelas, Sim, entrevista. sim. E eles estão pensando em passar os quadros do Encontro para dentro do Mais Você. Então vai ter 10 minutos ali do bem-estar, vai ter um quadro para Tati Machado falar das celebridades. Tipo aquele da saúde, que da era um saúde, programa que se tornou um quadro. Se tornou um quadro. Isso mesmo, o que eles estão pensando em fazer, migrar. Esse é o primeiro desenho que a Globo tem pro ano que vem. E aí a gente continua acompanhando para saber se de fato eles vão botar um novo programa ou não, mas na última reunião que foi definido até segunda ordem renova com a Ana. Segura ela. Não fala dessa questão do Encontro, não falaram com essa questão do Encontro, só falaram da renovação. Mas é o primeiro cenário que tem. Agora a gente tem 6 meses pela frente para ver o que ele, né, em 60 dias essa pesquisa fica pronta. Uau. Então ali eles vão ter uma noção melhor do que eles vão fazer com essa pesquisa. Que a Ana é monstruosa. Mas a Ana é o maior faturamento, né? Ali da manhã da Globo, né? E uma coisa que eles viram, a Ana, ela já tem cota vendida para 2 anos. Ela tem fila de espera para 2 anos.
O encontro tá... Nossa. E é uma naturalidade daquela Agora, mulher, né? Exato, Quando né? fecha eles estão comemorando lá, Nossa. sabe? Não tem patrocinador Agora, do programa. teve uma parada de falar das Supermanhãs da Globo, de a Supermanhãs. Eliana, estavam falando de Sim. a Kátia Fonseca, minha Sim. mamãezinha, não é minha mãe, né? Mas a mama. Mas essas paradas rolaram mesmo? Rolaram. Fizeram Rolaram. Catinha realmente foi sondada. Eu não sei da Elianinha. Kátia, mas a Eliana, eu acompanhei toda a negociação, sabe? A Eliana, eles estavam querendo fazer, na verdade, não é tirar a Patrícia Poeta. Naquela época, eles estavam querendo fazer como a Record faz. Com hoje em dia. Hoje em dia, né? Sim. 4 apresentadores. Sim, revezam. O que eles estavam querendo fazer é tirar a identidade de alguém do programa. Que tá. fosse um programa que, se alguém sair, um outro apresentador faz. De boa. Né? A gente percebe, por exemplo, que eles mudaram as nomenclaturas dos programas, né? Encontro com Patrícia, Domingão com Hulk, porque pode mudar, pode ser com outra pessoa. A Globo vem tentando há 2 anos desvincular o nome do apresentador aos programas, né? E fizeram isso, por exemplo, colocando o Mion no Caldeirão com Mion. Que era Caldeirão do Hulk. Do Hulk. Então não vai mais ser do. É que o do dá sistema de posse. Pois é. É meu. E entendi. muitos apresentadores cresciam com essa coisa. Se eu sair, o programa acaba. Então é uma estratégia. Ali eles pensavam em colocar a Eliana, a Maria Beltrão. A ideia da Globo era, saiu do telejornal, vai pra Maria Beltrão. Maria Beltrão faz um bate-bola ainda de jornalismo. Eu gosto dela. Joga Também. pra Patrícia. Patrícia faz uma coisinha aqui e ali e joga pra Eliana. E a Eliana fecha jogando pra Ana Maria. Eles queriam uma manhã, mas esse projeto não deu certo. Esse projeto naufragou. A Eliana, eu fiquei sabendo que as propostas foram muito boas, mas ela não aceitou porque ela é o filé mignon do final de semana. Domingo, E né? queriam ela diariamente. E ela chegou até a dar uma opção. Posso ficar ao vivo 2 vezes na semana e gravo o resto. A Globo não quis. E ela falou, olha, então, os finais de semana. E aí a Globo começou a conversar com ela os finais de semana. E ela chegou a apresentar um projeto pra Globo, bem legal, de um programa de final de semana com viagens internacionais, várias coisas. Mas a Globo botou esse projeto aqui embaixo do braço e falou, mano, não, pro final de semana espera. Porque, assim, a grade do final de semana a gente acabou de resolver com Mion e Luciano Huck. Sim, né? sim. Mas a ideia do projeto era a Eliana entrar antes do Huck, entregar uma boa audiência pro Huck, né? E o Huck tocar até o Fantástico. Mas não rolou, essa negociação parou porque eles não queriam ela pro final de semana, eles queriam ela pra semana. Pra semana. Mas eu acredito que em breve a gente vai ver aí a Eliana certamente na Globo. Na Globo. Esse interesse da Globo pela Eliana tem alguma coisa a ver com o marido dela? O marido dela trabalha lá na Globo, Na Globo, é diretor, né? Enfim, quando o Faustão saiu, ele começou a costurar isso. A informação que eu tive é que ele estava costurando, sim, querendo levar a Eliana pra Globo. Mas acabou ficando ali embaixo da manga da Globo pro final de semana, porque a Globo pensou em não... Porque a Eliana, ela sabe amarrar contrato muito bem. A Eliana falou pra Globo o seguinte, eu saio do SBT pra ir pra Globo, mas eu quero um contrato de 5 anos, no mínimo, inicial, e eu quero estar no ar 5 anos. Então, vocês não vão me tirar só pra me... Não tem geladeira aqui. Não tem geladeira, eu já quero estar no ar nos próximos 5 anos. E pro final de semana. E aí a Globo tá fazendo um rodízio de programas aos finais de semana antes do Huck, né? Se não é o The Voice, é o The Masked Singer. Se não é o The Masked Singer, Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua. Pipoca da Ivete. Pipoca da Ivete. Então eles acharam muito perigoso. Como é que a gente vai fechar 5 anos com a Eliana? Como é que vai ser com o Luciano Huck? E a Angélica também queria ficar... Batalhou por um projeto. Aliás, Luciano e Eliana já namoraram, inclusive, né? Então, toda uma coisa. Entendi. Então eles acharam assim, calma, espera, deixa a Eliana aí guardadinha. Mas eu acredito que ela ainda vai parar na Globo. Porque a gente olha o layout da Eliana, já tá a cara da Globo. Ela já se repaginou, Total, ela já tá outra pessoa. É Parece verdade. que ela tá ali assim, eu já tô pronto. Tô pronto, só vem. Mas eu acho que tem muita consideração pelo Silvio Santos também. Sabe? Sim. Eu acho que Tio Silvio, né? enquanto o tio Cici estiver ali, esse pessoal tem, sabe, gratidão a ele, eles vão continuar ali.
E o bastidor que eu conheço dela, uma época ia abrir uma vaga pra repórter dela, aí eu falei que o pessoal falou que ela é muito metódica, cara. Ela é. Muito. Por isso que eu com tô te falando, programa, ela sabe amarrar com o que é, contrato, sabe? ela é centralizadora. E o programa, centralizado, Sim. o que é, o que dá audiência, o que não é, a matéria quente, falou que ela é embaçada Ela é, nesse sentido. ela é, Falou que ela é ela muito é. sinistra. E ela tá nessa briga da audiência dos finais de semana Ela é há a muito segunda tempo, hoje, né, também. Hoje ela é a segunda. Ela Hoje dá um banho no Faro há ela algum e tempo já, né? Ela tá botando Faro em terceiro já há bastante tempo. Bastante tempo. E na época do Faustão, ela chegou a dar umas beliscadas no Faustão. Olha, chegou a olha pegar só. uma liderança em alguns programas. Então foi uma época que a Globo teve que tentar uma negociação com ela. Ela tem quadros bons, né? Tem, Quadros tem, bem tem. populares, Eu adoro, né? Que cara. chama. E juntou TV ela aberta. com o Thiago fazendo a Narcisa. Pois Aqueles é, dois, que cara, aliás não são dá pra muito- separar mais Aquela os dois. química, parece que não dá mais Ela pra separar. sempre tem um co-apresentador assim com ela. Na época da Eliana, que eu era moleque, o Chiquinho. Chiquinho, Né? Aí sim. tinha o Chiquinho, Até o Flitz. o Flitz, baixinho. é O verdade. computador no Bom Dia e Companhia, gente. Então, ela sempre teve. Festolândia, ela ela tem sabe aqueles fazer isso bichinhos. muito bem. É o pitoco da Eliana, coisas que Sim. marcavam, né? Uns apoios, assim. Sim. Agora, você falou da Eliana, ela certamente vai estar lá. Tem mais alguém que em breve estará lá? Algum outro o grandão da TV? E outra coisa, onde o Faustão estará em breve? Fala os Então, dois. eu acho que em breve Faustão vai estar aposentado. Assim, eu vou dar a Mesmo. minha opinião. a Nem minha SBT, opinião. nem Record. Acho que não. Uhum. Acho que não. A não ser que ele receba uma proposta muito boa pros domingos, da Record. Da Da Record. Record. Mesmo. Eu não visualizo hoje, por exemplo, o Faustão no SBT, porque a grade do SBT tá muito redonda com o Celso Portiolli e a Eliana. E Celso Portiolli tá na vice-liderança também, né? E quase alguns programas também beliscando a Globo, então no SBT. E como o Faro tá numa baixa, Sim. talvez o Faustão no lugar do Faro complicaria e mexeria com o cenário todo da televisão. Mas eu acho que o Faustão pegou um desafio de ir pra Band e fazer esse diário. Não sei, é a sensação que eu tenho. Mais pra lançar o João Guilherme, o filho dele, como apresentador, sabe? Eu acho que ele fez esse sacrifício pra lançar o filho, porque a gente teve informação que ele já tinha tentado esse diálogo na Globo e não tinha dado certo. Entendi. Então eu acredito assim, eu vou ficar ali 6 meses, vou fazer um diário, vou lançar o meu filho, vou dar essa força pro João Guilherme e depois eu vou descansar. Porque não entra na minha cabeça um cara ter feito domingo durante 32 anos pra depois sair e fazer diário no equivalente mesmo formato. É equivalente a 7 Assim. anos de Domingão do Faustão. É muito. Tudo que ele gravou todo dia. É muito. É O muita quantidade de coisa, é programas. muita coisa. Eu Pesado. nunca, essa ficha pra mim nunca caiu. Eu sempre falei, cara, isso não vai durar 6 meses, isso não vai durar 1 ano. Não é possível que é só vontade de trabalhar, porque ele não precisa, sabe? Entendi. Então eu acredito que ele vai se aposentar. Mas assim, estão dizendo agora que a Band tá tentando segurar, que tá tentando negociar pra segurar, mas eu não vejo o Faustão mais num programa diário e acredito que só a Record colocaria ele aos domingos. Mas acho que ele já tá aí com a missão dele. Comprida. Nossa, Comprida, né? Ah, vai descansar, vai dar um rolê, né? pois Faustão? é, né? Comprar mais tênis, Pois né, é, pai? vai comprar mais relógio. Né? Mais relógio, Vai pra camiseta. Dubai usar os Isso. relógios. Só a outra pergunta que eu acabei juntando as duas. Quem em breve vai estar na Globo além da Eliana? Deixa eu pensar Já tá aqui. encerrado. Olha, assim, a Globo, cara, eu acho que tem a possibilidade de trazer uma pessoa de fora pra apresentar o Big Brother, que eles chegaram a cogitar essa possibilidade, se não for uma mulher, pode ser um bom nome de fora, mas eu acho que a última pessoa que eles já estavam de olho, eles pegaram, que foi a Sabrina Sato. Hoje eu não vejo a Globo, assim, tem uma especulação que a Globo ainda possa ter um interesse em trazer de volta a Xuxa para algum formato de temporada, como, né, tá ocorrendo aos domingos antes do Luciano, como a Ivete fez. Mas é um assunto que, assim, o pessoal, a parte da Xuxa não confirma. Algumas pessoas na Globo dizem que rola, sim, essa costura. Mas eu acho que um nome, assim, que talvez seria o da Xuxa mesmo. Fora esse, não... É que a Globo vem renamorando já há algum tempo já, né? Pois É verdade. Depois do acho Record. que traria um impacto ali grande, né? Uma grande apresentadora, acho que seria. Agora, o Celso Portiolli também já falou, né? Meu contrato aqui com o SBT foi renovado, mas não tem mais rescisão.
Estão pagando bem, ele falou, né? Estão pagando muito bem, mas qualquer comunicado com 30 dias de antecedência... Ele soltou essa? Não tem... Já ele deixou soltou claro. essa. Soltou essa. Vem Soltou BBB, essa. né? Ou então, aumentem meu salário SBT. Né? É isso aí. Pois é. Algo mais, só Permelo? A gente tá indo pro encerramento. Cara, aqui. eu tenho só que agradecer ao Nossa, Lobianco. Passou muito rápido. Você volta mais vezes? Quando vocês me chamarem. Não tem que bem voltar. legal. As quentes, quando a Eliana pisa lá, fala, ele falou, carimba. Carimba. Tô bem emocionado aqui agora, gente. O microfone. Isso é um sinal, isso é um Que sinal. medo, né? Final. Tá tudo bem aí? É louco? Um terremoto. Cara, Lobianco, obrigado, cara. eu Muito que legal agradeço, te ter gente. aqui. Obrigado. A gente sempre, como a gente falou, te colocou como uma fonte, essa fonte nossa, né, de autoridade. Você pega da fonte, a gente pega de você e fala, ó, o Lobianco falou. Então é muito bom te ter aqui. Obrigado por ter aceitado. Uma resenha legal, um pouco da vida, um pouco do trabalho, né, cara? A gente tem 1 hora e pouquinho aí, então a gente não tem como alongar muito, mas acho que foi muito produtivo. Foi bem legal. Eu agradeço o convite. Obrigado mesmo. Fiquei muito Imagina. feliz quando vocês me ligaram. E contem comigo pro projeto também. O que precisar, eu tô aí. Eu falei, o Obrigado, Lobianco gente. não vai responder a mensagem que eu mandei lá do convidado. Não, ele é sangue bom. Eu falei, cara, o Lobianco Gente fina. é um nível muito acima, né? Eu comecei ontem o podcast. Eu tava triste, cara. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu falei, poxa, ninguém me convida pra nada. E eu achava que era porque eu era do Rio, mas é porque por Não. minha causa mesmo. Aí vocês me Não chamaram, é. eu fiquei tão feliz. Eu falei, caramba, poxa, que legal. Gente, Lobianco, autoridade, eu não Eu falei, cheguei, cara, eu eu vou falei, chamar o Lobianco. poxa, porque eu acho que é sou fã coisa do Lobianco. comigo mesmo, tá? Porque eu Não. já tô em São Paulo, ninguém me chama pra É nada. nada, olha que legal, é o que eu falei pra ele, às vezes é só uma porta que se abre, um convite, que as coisas acontecem, né, Sim, cara? Não é? sim, É uma sim. coisa louca, igual ele falou, puta, porque a gente te admira e ele te acompanha muito, você vê, ele sabe açaí que você toma, sei lá o quê. Legal. Aí ele falou, cara, então, eu acho que ele não viria, e veio. Então a gente tá muito feliz Muito e feliz de lisonjeado, verdade. de verdade, obrigado. viu? Eu que E agradeço, quando quiser gente. usar a gente, assim como as fontes te usam, pode usar. Ah, eu quero. Felipe, solta lá no Pode Tudo e Mais Um Pouco e falar primeiro um negocinho que eu vou soltar amanhã na Sony. Vamos. Beleza? Vamos, Comenta sim. aqui, ao A gente vivo, faz ao essa vivo. parceria sim, Beleza? com certeza. A gente Cara, esquenta obrigado, aqui. tá? Tamo Obrigado. junto. Valeu, aquele abraço. Queridão. Valeu, gente. E avisa o pessoal lá obrigado. na A Tarde é Sua, que eu vou convidar todo mundo, hein? Ah, sim. E Marcinha, o pessoal Sônia, vem, Vladimir. O pessoal adora bater papo. Todo mundo vai receber fofocar. convite. Vladimir, o pessoal vai adorar o convite. Show de bola. Legal. Show de bola. Obrigado. Contem comigo. Galera, obrigado, tá? Por mais esse Pode Tudo e Mais Um Pouco. Sensacional. Valeu a todos. Se você Valeu. gostou, aqui tá na geral. Boa. Curte aí o vídeo, tá? Já se inscreve, compartilha com todo mundo. Toda terça-feira, ao vivaço, 9h30 da noite. E agora isso com aí. convidados. Tamo chique demais. Valeu? Tchau, gente. Tamo Beijo. junto. Beijo.